A vida não te pediu permissão para ser cruel, ela simplesmente é. Neste exato momento, enquanto estas palavras penetram sua consciência, alguém está perdendo tudo. Alguém está sendo traído. Alguém está descobrindo que anos de dedicação não significam nada para uma empresa que o vê apenas como um número. E talvez, apenas talvez, esse alguém seja você. Maquiavel compreendeu algo que a sociedade moderna tenta desesperadamente esconder. O mundo não opera sob as regras que te ensinaram. Enquanto você foi condicionado a acreditar que seguir todas as regras, ser sempre bondoso, sempre correto, sempre certinho te levaria ao sucesso, a realidade sussurra uma verdade diferente. Os que vencem, os que verdadeiramente transcendem suas circunstâncias, são aqueles que ousaram questionar, quebrar e reescrever as próprias regras do jogo. Você acorda todas as manhãs com aquele peso no peito, a ansiedade que te acompanha como uma sombra, lembrando-te de todas as contas a pagar, de todos os sonhos adiados, de todas as promessas que fez a si mesmo e ainda não cumpriu. Você se olha no espelho e vê alguém que está jogando pelas regras de outros, vivendo pelos padrões de outros, morrendo lentamente pelos sonhos de outros. A tristeza não é apenas uma visitante ocasional. Ela montou residência permanente em algum canto escuro da sua alma. E você sabe por quê? Porque você está tentando vencer um jogo cujas regras foram escritas para garantir que você permaneça exatamente onde está. Você está tentando construir um império com as ferramentas que te deram para permanecer servo. Maquiavel não escreveu para os fracos de espírito. Ele escreveu para aqueles que entendem que a transformação real, a mudança verdadeira, exige que você abandone a moralidade conveniente dos perdedores e abrace a ética pragmática dos vencedores. Não estou falando de prejudicar outros gratuitamente. Estou falando de parar de prejudicar a si mesmo em nome de regras que nunca serviram aos seus interesses. Quantas vezes você deixou uma oportunidade passar porque não seria correto? Quantas vezes você se silenciou quando deveria ter rugido porque pessoas educadas não fazem isso? Quantas vezes você aceitou menos do que merecia porque te ensinaram que pedir mais era ganância? Cada uma dessas vezes, você escolheu as regras deles sobre sua própria sobrevivência. Você escolheu a aprovação social sobre sua própria evolução. A ansiedade que corrói suas entranhas todas as noites não é um defeito seu. É o grito de guerra da sua alma aprisionada. É seu espírito tentando desesperadamente te acordar para o fato de que você está vivendo uma vida que não é sua. Você está seguindo um roteiro que foi escrito para garantir que você permaneça dócil, controlável, previsível. Mas e se eu te dissesse que você pode rasgar esse roteiro? E se eu te dissesse que o fim, sua liberdade, sua realização, sua verdadeira vida, justifica os meios necessários para alcançá-lo? Não estou falando de machucar inocentes. Estou falando de machucar as versões fracas de si mesmo. Estou falando de trair as expectativas limitantes que outros têm de você. Estou falando de mentir para as vozes em sua cabeça que dizem que você não é capaz. O príncipe moderno entende que a moralidade é um luxo dos que já venceram. Enquanto você está na batalha, enquanto você está lutando para sobreviver emocionalmente, financeiramente e espiritualmente, você não pode se dar ao luxo de jogar pelas regras daqueles que já nasceram no topo. Você precisa criar suas próprias regras, forjar seu próprio caminho, escrever sua própria moralidade. Pense no seu trabalho. Você chega cedo, sai tarde, entrega mais do que pedem e ainda assim vê outros sendo promovidos. Por quê? Porque eles entenderam algo que você ainda resiste em aceitar. O jogo não é sobre mérito, é sobre percepção. O jogo não é sobre trabalho duro, é sobre trabalho estratégico. O jogo não é sobre ser bom, é sobre ser eficaz. Sua depressão, essa névoa cinzenta que parece envolver todos os seus dias, não é fraqueza. É o luto pela vida que você poderia estar vivendo se tivesse a coragem de quebrar as correntes invisíveis que te prendem.
É seu eu verdadeiro morrendo lentamente enquanto você insiste em viver como um personagem na história de outra pessoa. Maquiavel nos ensina que o poder não é dado, é tomado. E o primeiro poder que você precisa tomar é o poder sobre sua própria narrativa. Pare de pedir permissão para ser extraordinário. Pare de esperar que as circunstâncias sejam perfeitas. Pare de acreditar que existe um momento certo, uma situação ideal, uma aprovação universal que vai validar sua jornada. O fim justifica os meios, quando o fim é sua própria salvação. Quando o fim é você finalmente vivendo de acordo com seu potencial máximo. Quando o fim é você olhando no espelho e reconhecendo o guerreiro que sempre existiu por trás da máscara do conformista. Você tem medo de ser julgado? Deixe-me contar um segredo. Você já está sendo julgado, todos os dias, por todos. A diferença é que agora você está sendo julgado por ser medíocre, por ser esquecível, por ser mais um na multidão. Não seria melhor ser julgado por ser ousado demais, ambicioso demais, corajoso demais? A sociedade criou uma prisão perfeita, uma prisão sem grades, onde os prisioneiros são seus próprios guardas, onde as algemas são feitas de o que vão pensar, e as celas são construídas com não é assim que as coisas são feitas. E o mais trágico, a porta está aberta, sempre esteve. Você só precisa ter a coragem de atravessá-la. Sua ansiedade sobre o futuro, esse terror constante de que algo vai dar errado, de que você não é suficiente, de que você vai falhar, isso não é intuição, é programação. É o resultado de anos sendo condicionado a acreditar que você precisa da aprovação externa para validar suas escolhas. É o resultado de uma vida inteira sendo ensinado que seguir as regras é mais importante do que alcançar seus objetivos. Mas as regras foram feitas por pessoas que não são diferentes de você, exceto em um aspecto crucial. Elas entenderam que as regras são ferramentas, não correntes. Elas entenderam que a moralidade é contextual, não absoluta. Elas entenderam que o fim, quando é nobre, quando é sobre evolução, quando é sobre transcendência, justifica os meios necessários para alcançá-lo. Você está cansado. Eu sei que está. Cansado de acordar com o mesmo peso, cansado de dormir com as mesmas preocupações, cansado de viver uma vida que parece um loop infinito de obrigações sem propósito e sonhos não realizados. Esse cansaço não é físico, é existencial. É sua alma implorando por autenticidade em um mundo que recompensa a conformidade. O príncipe de Maquiavel não era cruel por prazer, era pragmático por necessidade. Ele entendeu que em um mundo onde todos jogam para vencer, tentar ser o único jogando limpo não é nobreza, é estupidez. É como entrar em uma luta de espadas armada com flores. Suas intenções podem ser puras, mas seu sangue ainda manchará o chão. Reescrever suas regras não significa abandonar toda a ética. Significa criar uma ética que serve aos seus propósitos mais elevados. Significa entender que às vezes você precisa dizer não quando todos esperam sim. Às vezes você precisa partir quando todos esperam que fique. Às vezes você precisa lutar quando todos esperam que se renda. Sua tristeza, essa companheira constante que torna todas as cores mais cinzas e todos os sons mais distantes, ela existe porque você está vivendo em desalinhamento com sua verdade. Você está tentando forçar sua essência única em um molde genérico. Você está tentando fazer sua sinfonia soar como musaque de elevador, porque é isso que é apropriado. O fim justifica os meios quando você finalmente decide que merece mais do que migalhas. Quando você finalmente aceita que sua vida é sua responsabilidade e de mais ninguém. Quando você finalmente entende que as regras que está seguindo foram criadas por pessoas que não se importam se você vive ou morre, se você realiza seus sonhos ou morre com eles engasgados na garganta. Quantas noites você passou rolando na cama, sua mente um turbilhão de e se? E se eu tivesse dito sim? E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse ignorado o medo? E se eu tivesse escolhido a mim mesmo em vez de escolher a segurança? Essas não são apenas perguntas, são os gritos de guerra das batalhas que você se recusou a lutar.
Maquiavel entendeu que o poder real não está em dominar outros, mas em dominar as circunstâncias. E você não domina as circunstâncias jogando pelas regras que as circunstâncias impõem. Você as domina criando novas regras, forjando novos caminhos, recusando-se a aceitar que o jogo está definido antes mesmo de você começar a jogar. Sua ansiedade social, esse medo paralisante do julgamento alheio, é uma corrente que você mesmo forjou. Link por link, situação por situação, você criou uma prisão onde a opinião dos outros vale mais que sua própria verdade. Mas deixe-me te contar algo revolucionário. A opinião deles não paga suas contas. A aprovação deles não cura sua depressão. O aplauso deles não preenche o vazio em sua alma. O fim justifica os meios quando você decide que vai parar de pedir desculpas por existir plenamente. Quando você aceita que algumas pessoas vão te chamar de egoísta por colocar suas necessidades primeiro. Algumas vão te chamar de cruel por estabelecer limites. Algumas vão te chamar de louco por ousar sonhar além do que elas conseguem imaginar. E sabe de uma coisa? Que se danem. Você não está aqui para viver a vida segura e pequena que a sociedade aprova. Você está aqui para incendiar o mundo com sua singularidade. Você está aqui para deixar uma marca tão profunda que gerações futuras saberão que você existiu. Você está aqui para transformar sua dor em poder, seu medo em combustível, sua raiva em ação. Mas nada disso acontece enquanto você continuar jogando pelas regras antigas. Nada disso acontece enquanto você continuar pedindo permissão para ser extraordinário. Nada disso acontece enquanto você continuar acreditando que existe uma maneira certa de viver que não seja a sua maneira. O príncipe moderno entende que a verdadeira imoralidade é desperdiçar seu potencial. A verdadeira crueldade é deixar seus talentos apodrecerem por medo do que os outros vão pensar. O verdadeiro crime é chegar ao fim da vida e perceber que você nunca realmente viveu. Você apenas existiu dentro dos parâmetros que outros estabeleceram para você. Reescreva suas regras, hoje, agora, neste momento. Decida que o fim, sua realização, sua liberdade, sua verdade, justifica qualquer meio necessário para alcançá-lo. Decida que você vai parar de ser o herói trágico da sua própria história e começar a ser o autor que reescreve o roteiro. Porque no final, quando tudo estiver dito e feito, quando você estiver deitado em seu leito final, você não vai se arrepender das regras que quebrou. Você vai se arrepender das que seguiu. Você não vai lamentar os riscos que tomou. Você vai lamentar os que evitou. Você não vai chorar pelas pontes que queimou. Você vai chorar pelas que nunca teve coragem de atravessar. O fim justifica os meios. Seu fim grandioso, magnífico, extraordinário, justifica cada regra que você precisa quebrar para alcançá-lo. Porque a alternativa, continuar vivendo esta meia-vida, esta existência morna, esta morte lenta, isso sim é imperdoável. Levante-se, reescreva suas regras, justifique seus meios com a grandeza dos seus fins. O mundo está esperando para ver do que você é capaz quando finalmente para de pedir permissão para ser quem nasceu para ser. O príncipe não pede, ele toma. O príncipe não implora, ele conquista. O príncipe não segue regras, ele as cria. Seja o príncipe da sua própria vida. O tempo de servidão acabou. O tempo de soberania chegou.